Oi, gente! Hoje vamos falar sobre os livros da Becky Albertalli que fazem parte do universo do Simon. Se vocês não conhecem, o Simon é personagem do primeiro livro da autora, que antes tinha como título Simon versus a Agenda Homo Sapiens. Mas hoje ele é muito mais conhecido pelo título Com Amor, Simon, por causa do filme que saiu. Até o livro tem uma outra capa, né, com a capa do filme, eu tenho a capa antiga. E daí a autora quis fazer uma continuação para a história do Simon através de outros livros de forma indireta e também de forma bem direta. Então, os outros livros que fazem parte dessa série, digamos assim, é os 27 Crushes de Molly, Lia Fora de Sintonia e Com Amor, Creekwood. Eu vou falar de todos esses livros nesse vídeo sem spoiler, contar qual que é a melhor forma de você ler, qual que é a conexão de um livro com o outro, e quem são todos esses personagens que fazem parte de um mesmo universo. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Ainda não é inscrito? Se inscreva, também já curtam o vídeo, ativem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e também me sigam nas redes sociais se vocês ainda não me seguem por lá também. Então tudo começou com esse livro vermelhinho e com esse personagem maravilhoso, gente. O Simon é um dos personagens mais queridinhos que eu já li. É um dos meus personagens favoritos. Ó, agora que eu descobri que eu tenho o marcador de página com a capa do filme. Então, gente, esse livro nós temos a capa antiga com o título antigo e essa daqui é a capa nova com Amor, Simon, que é mais conhecido hoje em dia por causa do filme que saiu, que é com esse ator aqui. Mas, gente, é a mesma história, só mudou a capa do livro e o título. O Simon é um menino de 16 anos que é gay, mas ele ainda não contou pra ninguém. Isso porque ele tá meio que adiando esse momento, porque ele acha que não precisa transformar isso num grande drama, num grande momento aí dele ter que assumir a sexualidade dele. Porém, a vida dele começa a complicar quando ele deixa o seu e-mail aberto na escola. O Simon troca e-mails com um garoto misterioso chamado de Blue ali nos e-mails. Eles estudam na mesma escola, mas eles não se conhecem, somente virtualmente, e eles vivem trocando e-mails e confidências através desses e-mails. O Blue é a única pessoa no qual o Simon consegue ser ele mesmo, no qual ele consegue conversar sobre tudo. O Blue é a única pessoa que sabe que ele é gay. Ele se identifica muito com o Blue, então essas conversas com ele são muito importantes para ele. Quando alguém acaba encontrando esses e-mails, o Simon teme muito que esse relacionamento que ele tem com o Blue acabe. Um garoto chamado Martin é quem encontra o e-mail do Simon aberto e começa a chantagear o Simon. Ele pede para que o Simon arrume uma amiga dele para ele, que é a Abby, e caso o Simon não ajude ele com a Abby, ele vai expor esses e-mails, então ele pode perder esse contato que ele tem com o Blue e é capaz também de expor a identidade desse menino e também expor, né, tudo o que o Simon tá guardando aí para contar para os seus amigos, para os seus familiares. Então o Simon fica nessa situação, tendo que lidar com esse menino e ao mesmo tempo nós temos aí esse romance virtual que acontece e você fica muito curioso para saber quem que é esse menino, quem que é o Blue, se às vezes até eles já não se conhecem e só não sabem quem eles são. Então, gente, esse livro é um amorzinho e não só pelo romance, mas o Simon é um personagem muito querido e um personagem com pensamentos que vão fazer você refletir muito durante a leitura. Eu acho que a personalidade dele e o jeito dele pensar sobre as coisas que acontecem com ele é o que mais me fez gostar desse personagem. Então, esse daqui, gente, é o primeiro e o meu livro favorito da autora. Eu gosto muito, muito mesmo desse livro e recomendo para todo mundo. Você pode ler somente esse livro e não ler os outros se você não quiser. Esse daqui funciona muito como um livro único. Outro livro que também funciona como livro único e você não precisa ter lido o livro do Simon para ler esse daqui, que é Os 27 Crushes de Molly. Esse é o livro que vem depois de Com Amor, Simon, só que aqui nós temos uma outra personagem que é a Molly como protagonista da história e a conexão que a Molly tem com o Simon
é que ela é prima da Abby. A Abby é uma das amigas do Simon. Entenderam a conexão? E, gente, a Molly, ela tem uma irmã gêmea. Então, as duas, na verdade, são primas da Abby. E elas também têm duas mães. A Molly é uma menina que tem muitos crushes. Quando começa o livro, ela já teve 26 crushes. E ela está enxergando ali o seu possível 27º crush. Só que ela nunca se relacionou com ninguém, ela nunca se apaixonou de verdade. Ela só tem esses crushes que às vezes os meninos nem sabem que ela gosta deles. E por ela ser uma menina muito insegura, ela não consegue acreditar que um dia ela vai gostar de alguém e ao mesmo tempo essa pessoa vai gostar dela e que ela vai entrar em um relacionamento. Ela tem muito medo de apenas gostar das pessoas platonicamente e nunca for correspondida. Porém, ela não dá muita chance para isso porque ela nem costuma conversar com esses meninos, ela nem costuma fazer com esses meninos notem que ela se interessa por eles, então essa é a maior dificuldade da personagem. E a sua irmã gêmea, que é a Cassie, vive dizendo para ela ser mais corajosa e investir, né, nos crushes dela. A irmã da Molly é lésbica e aqui no começo do livro ela tá entrando num relacionamento com a Mina e é um dos amigos da Mina que acaba sendo o novo crush da Molly. Esse livro aqui é um livro que vai falar sobre primeiras vezes. Ele vai falar sobre o primeiro amor, ele vai falar sobre essa menina insegura que vai aprender a se apaixonar. Então, de certa forma, acaba sendo um livro bem fofo também e ele funciona muito como livro único porque o Simon só é mencionado aqui no livro. Ele não aparece como um personagem que faz parte da história da Molly. A Molly só ouviu falar sobre o Simon através da prima dela, a Abby. Então, digamos que a história do primeiro livro só é meio que mencionada aqui nesse livro, ele não tem uma grande conexão aqui na história, então esse daqui também funciona como livro único se você quiser só ler ele. Agora nós vamos para o terceiro livro, que é Lia Fora de Sintonia, e para ler esse livro eu recomendo muito que vocês leiam com amor o Simon antes, porém você não precisa ter lido o livro da Molly. Na minha opinião, eu acho que lendo só o livro do Simon é o suficiente para você ler o livro da Lia, porque aqui nesse livro da Lia, a Molly e a irmã dela só são mencionadas, elas não são personagens recorrentes da história. Já o Simon e todos os outros personagens desse livro são personagens no livro da Lia também. A Lia é a melhor amiga do Simon. Ela é bissexual, mas ela ainda não contou pro Simon e consequentemente para nenhum dos seus amigos, só a mãe dela sabe. E no livro dela, além de nós conhecermos melhor a personalidade dela, que inclusive gera bastante divisão entre os leitores, algumas pessoas gostam do jeito dela e outras pessoas acharam ela muito irritante, não gostaram. E nós temos um romance aqui também, porque a Lia acaba se pegando gostando de uma pessoa que ela odiava. Então, gente, é muito legal porque ela tinha uma pessoa como inimiga e acaba se tornando amiga e daí algo muito além. Então, é esse tipo de romance que você vai encontrar aqui. E como eu falei pra vocês, a personalidade dela acaba sendo um grande foco aqui no livro porque chama muita atenção. Ela é uma garota muito explosiva, ela não tem muito filtro, então a sinceridade dela às vezes podem magoar a pessoa ao seu lado, mas ela sempre tá ali defendendo o que ela pensa, ela tá sempre defendendo seus amigos e às vezes ela não percebe que esse jeito dela meio exagerado pode afastar algumas pessoas. E ela também se sente muito insegura em relação a ela não ser boa em algumas coisas. Ela acha que tudo vai dar errado quando uma coisinha pequena dá errado. Então, consequentemente, eu vi aqui uma personagem bem diferente do Simon. Digamos que ele é aquela pessoa que prefere ficar na dele e a Lia não, aquela pessoa que bota tudo pra fora. E como vocês puderam ver, gente, esses três personagens são personagens de certa forma inseguros e cada um com uma insegurança diferente da outra. E a autora consegue trabalhar muito bem a personalidade desses três personagens que são bem diferentes um do outro e fazer com que eles superem, né, essas inseguranças que eles têm. E os três livros, consequentemente, têm romances bem fofinhos e agradáveis de ler. Os três romances também têm muita representatividade LGBT. E daí nós vamos para o último livro, que seria uma
conclusão da história do Simon. E para ler esse livro aqui, vocês precisam ter lido o livro do Simon e o livro da Lia. Mais uma vez, o livro da Molly fica de fora aqui também, ela só é mencionada, ela não é personagem, então por isso que esse daqui é o livro mais independente que tem para vocês lerem. Já esses três eu considero como se fossem uma trilogia, eles funcionam muito bem. Nesse livro aqui nós temos 4 personagens, que é o Simon, o namorado dele, a Lia e a Abby, que são as amigas do Simon. E esses 4 personagens acabam trocando e-mails durante todo o livro todo é em formato de e-mails. Então acaba sendo um livro muito rápido de ler, eu li ele em 2 horas porque ele tem 140 páginas. E o Simon então retorna aos seus velhos hábitos de conversar por e-mail, porque eles estão na universidade e as trocas de e-mail acabam sendo algo bem legal para esses amigos compartilharem nesse tempo que eles acabam ficando afastados um do outro. Então esse livro aqui, gente, é mais como um fanservice para quem gosta dessa história do Simon, para ver como que eles ficam depois da escola, né? Como que vai ser esse tempo aí durante a faculdade, o que cada um escolheu para o seu futuro. Então ele é um livrinho assim mais para contar o que acontece depois. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona esse universo da Becky Albertalli. Falando de novo, se você quer ter a experiência completa, primeiro você lê Com Amor Simon, daí você lê os 27 Crushes de Molly, o terceiro é Lia Fora de Sintonia e o quarto é Com Amor Cricklewood. Mas se você quer ler como livro único, sem ler os livros em forma de série, eu recomendo que você leia Com Amor Simon. Você pode ler somente ele, sem ler as sequências, ou você pode ler também só os 27 Crushes de Molly, que ele também funciona muito como livro único. E outra forma de ler os livros também é deixando esse aqui de fora e ler somente a trilogia, né, que é Simon, Lia e Com Amor Cricklewood. Porque, como eu falei pra vocês, no livro da Molly, os personagens desses aqui só são mencionados. E nesses livros também, a Molly só é mencionada. Ela não é uma personagem que se junta com esses personagens. Então é isso, gente. Esse foi o meu resumo aí de como que funciona o universo do Simon. Eu espero que vocês deem uma chance, porque as histórias são bem divertidas, bem fofinhas, sabe? E os livros também têm edições lindas para colorir a sua estante e, consequentemente, ele combina muito com a representatividade que ele tem. Então me conte nos comentários se você já leu esses livros ou ficou interessado em ler eles. Se você for comprar eles, tem os links aqui na caixa de descrição, ou você pode usar o link geral da Amazon para comprar qualquer coisa também, que você acaba ajudando bastante. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos que você pode assistir também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!